Meu nome é Leonardo Péricles, também conhecido como Léo Péricles. Eu hoje sou presidente nacional da Unidade Popular AUP, que é o partido mais jovem que existe no Brasil. Sou casado, pai de 2 filhos. Iniciei minha militância no movimento estudantil em janeiro de 2000. Eu sou técnico em eletrônica, também formado em mecânica de manutenção de máquinas operatrizes no Senai, a área inclusive que eu trabalhei há alguns anos. E essa trajetória minha vem de sempre morar em periferia, minha vida toda. Minha atuação na militância depois do movimento estudantil secundarista e universitário foi de atuação no movimento de luta nos bairros, ilhas e favelas, na luta pela reforma urbana, na luta por moradia. Inclusive eu sou morador de uma ocupação urbana chamada Eliana Silva, em Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade inclusive que eu nasci e me criei. Na verdade me criei em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, mas sou natural da cidade de Belo Horizonte, me criei na região do Ressaca. E a minha atuação desde de 2011 para frente é essa, na luta por moradia. E desde 2014 eu participo da articulação com demais movimentos sociais, sobretudo o movimento de luta de classe, movimento de mulheres Olga Benário e a União da Juventude de Rebelião, que deu origem a criação desse mais novo partido político do Brasil, a Unidade Popular, a UP. Olha, eu acho que são provavelmente 3 fatores que me fizeram ser militante. O primeiro deles, o exemplo do meu pai, que embora não era um militante clássico, social, político, mas era um pintor de automóveis, trabalhador da CEMIG, da Companhia de Energia Elétrica lá do estado de Minas Gerais. E ele, embora não era esse militante clássico, ele era filiado ao sindicato, ao Sindeletro, que é o sindicato que existe lá até hoje. E ele era um trabalhador consciente, que sempre ia nas assembleias do sindicato, e ele sempre levava os folhetos do sindicato para casa. Eu me lembro que essa consciência eu fui ter depois de adulto, depois de militante, mas eu me lembro que eu ficava lendo as frases e principais dos jornalzinhos do sindicato, e tinha sempre as charges de um chargista lá de Belo Horizonte chamado Nilson, um ótimo chargista, e eu ficava sempre acompanhando as charges, e eram críticas muito contundentes na época ao governo Fernando Henrique Cardoso, essa década de 90. Então eu acho que isso ficou guardado um pouquinho ali na minha mente, acumulou alguma coisa. A outra pessoa é minha mãe, uma dona de casa, extremamente dedicada aos filhos, à família. Assim, eu devo praticamente o principal que eu sou, a essa mulher. Os 2, inclusive, já são falecidos, meu pai em 97, minha mãe esse ano, em junho desse ano. E essa mulher, pelo grau de dedicação que ela teve a gente, inclusive para me fazer estudar, e os 2 sempre jogaram muito assim que a gente precisava estudar. Então eu sempre fui muito dedicado à escola, embora eu entrei, inclusive na universidade, não cheguei a concluir o curso, por causa inclusive que eu conheci a militância, e também porque acabei, por vários fatores, sendo expulso da universidade, mas isso é para um outro momento. Mas a influência da minha mãe também foi muito importante. Aí, dessa forma, esses 2 fatores me ajudaram a estar dentro da escola, a estudar, a fazer o curso de mecânica, a terminar o ensino médio, a entrar num curso técnico, e eu fiz isso. Justamente nesse espaço que eu fui conhecer aí o terceiro fator, o movimento social, o movimento estudantil no caso. E como que eu me tornei militante? Qual foi esse salto para eu tornar militante? Eu estudava numa escola católica à noite para fazer o curso técnico, então eu trabalhei um tempão de mecânico, inclusive para juntar um dinheiro para poder fazer um curso técnico, se eu não conseguisse passar no público. Então eu não consegui passar no Cefet na época, e fui fazer a escola técnica numa escola católica que tinha, na época, a lei da filantropia, que a gente brincava que era a lei da pilantropia do Fernando Henrique Cardoso, dava isenção fiscal, um negócio meio desorganizado para muitas escolas, mas eles cortaram essa lei, teve uma alteração na lei, e isso é lá pelos idos de 1999. E aí
O curso noturno, que era esse dos pobres que corria atrás, que pagava lá uma mensalidade baixa, em cima dessa legislação, com o fim dela, ia aumentar para o valor bem semelhante ao turno diurno. Então, ia ficar muito caro. Era um aumento assim, de 400%, mais de 90% do turno ia deixar de estudar. Aí existia um menino da minha sala, o Marlon, já falecido, inclusive, também, infelizmente, num acidente. Ele era militante da UJR, da União da Juventude e Rebelião, e chamou a turma inteira para se organizar na luta contra aquele aumento de mensalidade. E aí eu fui assim um dos últimos a aderir, fui bem descrente, inclusive, eu não achava que seria possível modificar alguma coisa, já estava dado esse aumento, então para mim era meio que aceitar. Então, baseado inclusive nessa consciência que eu tinha, que reforça para mim que é possível ganhar qualquer pessoa, porque eu não era passível assim, eu não era uma pessoa, digamos assim, politizada e estava a fim de militar, não era um objetivo meu fazer isso, mas eu fui para a luta. E quando eu comecei a participar e fui vendo aquela meninada, inclusive vários estudantes de várias outras escolas atuando, se articulando, vários jovens, eu ainda fiquei perguntando, mas se eles são de outra escola, por que eles estão vindo ajudar a gente, né? E aí eu comecei a ver que esse negócio de solidariedade existia, se organizou uma comissão para poder visitar os sindicatos, para pedir apoio, para rodar panfleto, para a gente mobilizar os estudantes. Então, eu fui vendo também, trabalhador ajudando, cara, mas eles não são nem estudantes, nem conhecem a gente direito, e ajudou a rodar os panfletos e a solidariedade e tal, e a gente panfletou e a panfletagem acabou dando certo, e o turno inteiro, uma escola conservadora, final de ano, prova final, e o turno todo parou e fez um grande ato, e aquele grande ato repercutiu, nós atrasamos a entrada em mais de 1 hora, entramos puxando palavra de ordem, e aquilo foi determinante, e um dia depois a direção da escola solta uma nota, critica a liderança negativa de vários estudantes, mas anuncia que não haverá mais aumento, que todos os estudantes, e até o último, iria se formar sem 1 centavo de aumento. E assim foi. Os próximos 3 anos, até formar o último estudante, ou 4 anos, foi sem não ter mais nenhum centavo de aumento. Inclusive, esse caso é legal, assim, que não me deixam mentir, porque eu contei ele num blog, numa entrevista que eu dei durante a campanha eleitoral, e aí um amigo meu da época, que eu não via há muitos anos, ele pegou a foto da revista Época, que teve uma entrevista, na época estava muito em voga esse negócio de aumento de mensalidade, e a antiga revista Época, da editora Globo, fez uma matéria lá em Belo Horizonte e tinha a foto da gente, da luta que a gente fez para reduzir a mensalidade na escola. Ele me mandou o print no Instagram, aí eu peguei e falei, poxa, aí eu postei, falei, não tem como nem... Se alguém acha que eu estava mentindo, tá aqui a prova que realmente essa luta aconteceu. E aquela luta foi determinante para mim. Eu sei que quando acabou, que a gente teve a vitória, minha cabeça estava uma confusão impressionante. O projeto de vida mudou completamente. Eu não tinha certeza de mais nada, eu só tinha certeza de uma coisa que eu falei com o Marlon. Eu quero entrar nessa tal de UJR aí e eu quero fazer parte. Logo em janeiro, isso foi na luta de dezembro de 99, em janeiro de 2000 eu ingressei, e estou até hoje, nessa trajetória que eu falei. Outro, assim, momentos marcantes assim, dessa militância, né? Eu falei dessa luta contra o aumento da mensalidade na escola, que eu entrei. Mas logo depois, ali pelos idos de 2001, a gente toma a decisão lá em Belo Horizonte e tal, nesse coletivo da UJR, de estabelecer a luta pelo meio passe no transporte coletivo em Belo Horizonte, que era uma das últimas capitais que não tinha nenhum benefício para o estudante. E aí a gente funda a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas em junho de 2002 e começa a desenvolver a luta pelo meio passe. Foi uma luta extremamente interessante, porque a gente retoma uma jornada de manifestação que basicamente tinha deixado de existir. Então a gente começa a organizar grêmios em escolas, começa a organizar comitês de luta pelo meio passe e começa a mobilizar estudantes para ir para a rua. E aí nós vivemos jornadas assim, muito interessantes. Eu me lembro de uma, provavelmente pelos idos de 2005, que houve um aumento da passagem,
E aí nós juntamos uma luta na outra. E nós articulamos os grêmios de várias escolas em 3 regiões e fizemos inspirados nos estudantes da Bahia, que tinham desenvolvido uma técnica de luta que chamava trancaço. Lá teve uma revolta chamada Revolta do Buzu, e é muito contemporânea a essa época minha, e eu lembro que lá eles desenvolveram essa técnica, que o trancaço é o quê? Todo mundo sentar no chão em massa e trancar a rua e não deixar passar ônibus, nada, e levantar os cartazes, enfim, num protesto. E aí nós adotamos essa técnica e paramos Belo Horizonte em 3 grandes vias, e isso deu uma repercussão impressionante na cidade. E eu lembro que me marcou que um dos pontos que a gente estava, e esse relato também foi dado nos outros, o aumento da passagem deu uma indignação muito grande na população. Então, trabalhadores que estavam indo para o trabalho, né, que geralmente parar o trânsito, aquele negócio que, poxa, se jogar esses trabalhadores contra, eu lembro de vários trabalhadores, eu me lembro de uma cena de uma trabalhadora grávida, que ela desce, ela faz um discurso dentro do ônibus, defendendo os estudantes que estavam lutando, que aquilo era nosso também, ela desce do ônibus e senta no chão junto com a gente, parando o trânsito. E quando fez isso, aí várias pessoas do ônibus desceram também e sentaram junto com a gente, enfrentando ali a repressão que estava acontecendo, a polícia, enfim, que estava tentando tirar a gente. Aquilo fortaleceu enormemente. A gente não conseguiu reduzir o preço da passagem, mas fortaleceu enormemente aquela luta do meio passe e a gente acabou conquistando. Outro fato marcante foi quando a gente ocupou a Câmara Municipal em 2007. Foi uma ocupação assim muito legal, que deu repercussão nacional, e em 2011 a gente conseguiu aprovar a lei do meio passe, e agora, depois, essa entidade existe até hoje, né, que eu já não faço parte já há muito tempo, e agora essa entidade conseguiu, inclusive, ir lá aprovar o passe livre, que é uma cidade que não tinha passe livre, passou a ter também. Então você vê que essas lutas estão conectadas. E a outra coisa que eu achei muito interessante nessa trajetória, que eu atuando no movimento estudantil, às vezes eu tive uma ideia, muitos anos depois, às vezes eu ficava pensando assim, isso antes da Jornada de Junho de 2013. E aí outro momento marcante para mim foi a Jornada de Junho, que muita gente ataca que é golpe de direita. Acho que quem fala isso não viveu exatamente o que foi a Jornada de Junho, inclusive por dentro. Eu fui uma das lideranças, posso dizer sem problema, não existiram lideranças, e eu fui uma dessas lá na minha cidade, em Belo Horizonte. E eu falo isso também porque eu tinha uma ideia antes de 2013 que assim, poxa, eu passei em milhares de salas de aula na minha vida e eu tinha uma impressão que isso não tinha valido de nada, né? Porque eu falei, poxa, eu passei em tanta sala de aula, tenho uma impressão que isso foi em vão. Aí veio a Jornada de Junho de 2013, que espontaneamente começa multidões impressionantes a ocupar as ruas. E aí quando aquilo acontece, eu estava 13 anos passando em sala de aula. E a maioria que estava indo para a rua era jovem. Inclusive muitos que tinham me visto passando em sala. Então o que aconteceu? Quando eu entrei naquelas manifestações difusa, meio confusa e tal, e eu subi num banquinho, com a ajuda assim, um espaço, não lembro direito, o caixote que era, eu subi para poder tentar organizar, né? Dar uma linha para onde que a gente ia, o que tinha que fazer. E eu me lembro, e aí muitos falaram, você é doido de fazer isso, que aí vai acabar tomando porra. E eu falei, e eu lembro de vários que me olhando assim e falaram, esse cara aí, a gente já viu, eu lembro dele, passou na minha escola, podemos confiar, vai. E foi um negócio assim que um monte de gente na Jornada de Junho nos reconheceu e veio para o nosso lado porque a gente estava um tempão fazendo trabalho de base. E que às vezes muita gente fala que esse trabalho de formiguinha não serve para nada. Eu vi com meus próprios olhos, inclusive não só eu, mas os coletivos que estavam com a gente, viram como é que foi importante esse trabalho de base que a gente fazia há anos. E desse jeito a gente conseguiu se inserir no meio daquelas jornadas, disputar os rumos, inclusive aprovar em assembleia que a Jornada de Junho de 2013 em Belo Horizonte elas eram de esquerda. E foi assim, as bandeiras vermelhas que foram reprimidas no primeiro momento, depois foram levantadas, e nós levantamos as bandeiras até o final da Jornada de Junho. Eu fui um dos eleitos na Assembleia Popular Horizontal, que foi uma articulação que surgiu no processo da Jornada de Junho, muito fora, ficava 5 horas em assembleia para tomar decisões democráticas, inclusive discutir o método de democracia, e isso foi determinante. Eu fui uma das pessoas eleitas, inclusive delegada pela comissão para falar com o antigo prefeito e com o governador. E nós fomos reunir, levando a pauta aprovada em assembleia, e cumprimos aquela deliberação e voltamos. E isso eu já não era do movimento estudantil, eu já era
do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, morador de ocupação urbana. Mas veja que as coisas estavam conectadas. E acabou que essas lutas nos credenciaram, digamos assim, para depois eu assumir, depois de alguns anos, aí em 2014, assumir a articulação, a presidência dessa articulação que virou a Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, que é o partido mais novo do Brasil. Olha, a UP ela acaba se encontrando com essa história que eu estou falando e tem alguns fatores, né? Porque quando a gente foi começar o debate com esses movimentos para construir esse partido, a gente começou a pensar também quem poderia estar à frente do processo. E eu não me achava capacitado para fazer isso. Até eu ver um companheiro que me falou assim, um companheiro mais velho, ele, inclusive, que combateu na ditadura e tal, ele vai e fala a seguinte questão para mim. Você está falando isso, mas eu tenho certeza que está vindo na sua cabeça pessoas brancas, né, para assumir esse lugar. Aí eu parei, pensei, falei, poxa, não é verdade o que ele está falando. E aí uma das coisas importantes dessa luta foi a consciência racial desse processo, né? Começa lá atrás com meu pai também, eu vou voltar lá no meu pai, porque meu pai é uma referência importante, porque um dos lugares que eu mais sofri racismo é na escola. E eu lembro do meu pai me capacitando, ele não era assim, não tinha aquela formação para entender detalhadamente, ideologicamente o racismo, mas ele falava assim, olha, lá no serviço, ele chamava-se Francisco de Assis, mas no serviço ele era conhecido como Chico Preto. E aí ele estava tomando café, aquele café preto e tal. Aí passava o pessoal e zoava ele, ó, Chico, cuidado que você vai ficar mais preto. Aí ele era o cara da resposta bate-pronta. Aí ele falava assim, não, eu tomo café para não descolorir. Então sempre aprendi com meu pai a coisa de amar a cor, né? Amar a nossa cor, amar a gente do jeito que a gente é. E eu tinha assim meio... sofri muito racismo na vida, então eu ficava, já cheguei em momentos eu falava, porra, por que eu nasci preto, sabe? Então, esse processo lá do meu pai bateu muito com a militância, que foi me articulando, para eu entender o que era o racismo efetivamente e o meu papel nesse combate. E a UP me deu essa oportunidade de presidir um partido, então são poucos partidos no Brasil que tem pessoas negras, eu diria pessoa negra morador de favela, que eu moro numa favela em Belo Horizonte hoje, eu não conheço ainda, né? Então, e essa pessoa de favela que acaba virando candidata à presidência da República depois de 96 anos. O último homem negro que teve as mesmas características que eu, candidato a presidente, foi o Minervino Oliveira, pelo Bloco Operário Camponês. Ele era marmorista. Em 1930, ele foi candidato à presidência da República, na antiga capital, ele era do Rio de Janeiro, antiga capital, nessa época. E outro demorou 96 anos, com as mesmas características, de esquerda, trabalhador, né? Enfim, então foi isso, eu. Então, vejamos as oportunidades desse processo de construção da Unidade Popular. E não só eu, mas abrir portas para as pessoas também, porque foi o partido que proporcionalmente mais candidaturas negras teve no Brasil. Então, de mais mulheres proporcionalmente também. Então, a UP ela nasce também com esses objetivos, né? E aí é importante também ressaltar por que criamos a Unidade Popular. O processo de construção, por quê? Já tem vários partidos, as pessoas podem estar se perguntando, beleza, mas esse cara criou mais um, sabe? E a época que a gente foi criar foi uma época muito tumultuada, que é nesse ciclo 2014, 2015, 2016, que há um golpe institucional, ataque à esquerda, criminalização da esquerda através do PT. Então, né, todos os ataques concentrados no PT, mas acaba respingando em toda a esquerda no geral, né? O processo de criminalização, de golpe que tirou a ex-presidenta Dilma, que aquilo foi um golpe, nós temos que tratar como foi, processo de prisão do ex-presidente Lula, enfim, todo um processo complexo ali, e a gente fez a construção da UP. Muita gente de militância dizia que não era momento de criar partido. Quando a gente foi para o meio do povo, nós entendemos que era momento sim. É um momento de crise, é um momento de alternativa também. E de pessoas que têm certeza daquilo que estão falando, uma certeza dialética, evidentemente,
aceitando o contraditório, mas ter mais certeza que dúvida, porque as pessoas também dificilmente seguem gente com muita dúvida, né? Então você tem que apresentar propostas concretas de transformação da sociedade. E nós fomos para as periferias para falar de socialismo. Tem um mito aí também que você não pode falar de socialismo no Brasil e tal, e nós falamos abertamente, inclusive porque se nós que queremos o socialismo não falarmos de socialismo, quem o fará? A direita, os ricos, a burguesia, enfim, quem vai falar de socialismo se a gente não falar? E justamente a brutal crise econômica que a gente vive, a crise social que deriva dela, a crise política que deriva dela, enfim, as várias crises morais, culturais e tal, justamente a saída para isso não está florear o capitalismo, até porque o capitalismo não trouxe felicidade para a humanidade em nenhum sentido, ele trouxe para 1% da população que é mais rica que os outros 99%. Agora, o restante, de um jeito ou de outro, sofre. Então, justamente a saída para essa crise brutal é um outro sistema, onde a paz, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, né, que foi só mito dito pela burguesia lá atrás, quando criou esse sistema, mas era só para eles, só para uma minoria, passar a ser para a imensa maioria da população e dos trabalhadores e dos povos. Né? E nós estamos num país com muitos povos. Então, neste sentido, a gente decidiu criar a Unidade Popular, que é ter um partido que, assim, primeiro, ressignifique o termo esquerda. Nós somos de esquerda. Mas esquerda ela tem algumas características. Uma delas é combater a burguesia, combater os ricos e não se aliar a eles. E aí tem um mito também aqui no Brasil que o único jeito de você vencer processo eleitoral, de você avançar, do partido crescer, de um jeito ou de outro você vai ter que ficar se aliando ao tal do centrão. Esse centrão, primeiro, de centro não tem nada, são partidos de direita contra o povo, e com a nova legislação de 2017, que impede a UP de ter tempo de TV, de rádio, de acessar o fundo partidário, acabou fortalecendo, com o discurso que tinha que diminuir o número de partidos no Brasil, na prática ela está funcionando para fortalecer os partidos do centrão. As eleições estão virando processos milionários e estão excluindo efetivamente o povo pobre, trabalhador, a população negra, as mulheres, em maioria, de conseguir acessar espaços como esse, e estão eternizando as mesmas lideranças que governam contra o povo a serviço dos banqueiros, do agronegócio, do latifúndio, etc. Então, na nossa opinião, nós precisamos forjar uma organização de esquerda. Outro mito também, não pode ser radical demais, porque senão você se afasta das pessoas e fica estreito. Isso é um absurdo. Porque efetivamente é possível ser radical e ao mesmo tempo ser amplo. Esse discurso de que você tem que ser radical e sendo radical você tem que ser para poucos acaba sendo algo irrealizável, porque a verdadeira política radical só pode ser realizada por milhões. Então, e nós consideramos que parcelas consideráveis do povo pós-jornada de junho, existe um sentimento antissistema criado no processo de jornada de junho. E quem soube abraçar esse antissistema foi, infelizmente, a direita fascista. Quando a esquerda, ou setores reconhecidos à esquerda no país, acabaram não indo a fundo no que o povo queria. O que o povo quer? É um negócio meio inconsciente ainda, mas essa indignação geral do povo com a política, com a situação social, ela só pode ser resolvida com medidas revolucionárias. Muitas das questões, mesmo que o povo não diga assim, elas estão na pauta sim. Por exemplo, fazer uma profunda reforma agrária nesse Brasil, uma das coisas mais atuais. Esse povo negro, pobre, trabalhador, que está excluído de ter acesso à terra, nós temos 8 milhões de sem-teto no Brasil. Ao mesmo tempo que o censo do IBGE de 2022 aponta que tem 18 milhões de domicílios vazios. Sendo que desses 18 milhões, 11 milhões são domicílios, grandes propriedades, grandes prédios, grandes espaços abandonados, sem cumprir função social nenhuma. Essa conta não fecha. É possível, se você colocar todos os sem-teto para morar, sobra mais de 3 milhões de domicílios ainda, de grande propriedade. Eu não estou falando de pequena. Quem tem casa, não precisa se preocupar, não, que você nunca vai ocupar sua casa, porque não vai resolver nada. Né? 300 famílias, 400 famílias vão ocupar sua casa. Ocupa grande propriedade abandonada, ou seja, não é um apartamento abandonado, é o prédio inteiro abandonado. Né? Então esse é o exemplo. Então estou dizendo isso
porque mexer na estrutura agrária e fundiária do Brasil, do ponto de vista urbano e rural, é central para fazer a realização do que milhões de pessoas querem. Você desafogar as cidades, as pessoas, milhões de pessoas vivendo nessas cidades quentes, com transporte público horrível. Pautas da jornada de junho, transporte público é uma delas. Dizem que foi jornada de direita, mas reduziram passagem em 200 cidades do Brasil. Que medida de direita é essa? Foi uma jornada da esquerda. Mas as medidas foram sequestradas por esse centrão, por essas classes dominantes. Porque uma das coisas que estava colocada era o transporte de qualidade. Só vai possível ter transporte de qualidade, gente, estatizando o sistema de transporte no Brasil, porque ele, na mão do setor privado, os caras só querem lucro. E nunca vai resolver o problema e só fica pior. Porque, inclusive, o dono do transporte público não anda de ônibus. Desculpa aqui, mas o merda do cara que é dono do sistema de transporte, ele anda de helicóptero, ele nem brasileiro muitas vezes ele é, ou se é, ele não sabe qual que é a vida que o povo pobre vive. E aí eu volto de novo na construção da UP. Esse tipo de partido que nós estamos construindo, a pessoa tem que andar de ônibus, ela tem que viver a realidade que o povo vive, sabe? Tem que ser gente pobre, trabalhadora. Esse cara que se fode, na hora que ele entrar na política, ele vai botar para quebrar. É isso que precisa acontecer no Brasil. Nós estamos montando um partido muito mais para revolta, para indignação, para quebrar o pau do que para concordar com essa política que está. Até porque essa aí não vai resolver nada. E é para participar de eleição? É também, eu fiz isso. Mas eu fiz muito mais com o objetivo de crescer essa indignação e de crescer esse partido revolucionário do que efetivamente atingir o objetivo de vencer agora. Foi para plantar semente e preparar as condições para a gente ter, sim, uma presidência revolucionária. Mas isso só é possível com gigantesca mobilização popular, inclusive para derrotar o Centrão. Ou seja, nós temos que nos inspirar nos partidos da América Latina, no povo da América Latina que está fazendo mobilização para fazer mudança. Não achemos que é fazendo aliança com o Centrão que vai mudar as coisas. É forjando o Partido Popular com força de massa, ou seja, que tenha no centro luta de rua, manifestação, greve, ocupação, retomada, com base popular. Assim que vai mudar o Brasil e não de outro jeito. Olha, e eu falei aqui dessas mudanças estruturais, ou seja, a gente precisa de um programa socialista para o Brasil, um programa que efetivamente proponha mudar estruturalmente essa base do nosso país extremamente racista, com base colonial, de ser mero exportador de matéria-prima, de fortalecer esse tal de agronegócio que destrói nossos biomas, que é muito atrasado, que não tem nada de moderno isso, porque eles destroem bioma para fazer produção de alimento, né? Para confinar gado para exportação, enfim. Isso é uma das coisas mais atrasadas que tem. A agroecologia e os nossos povos originários já mostraram que é possível não derrubar bioma, não derrubar floresta e produzir alimento para milhões de pessoas. Então isso é muito sustentável e concreto. Digo também que tem medidas importantes, como por exemplo no campo do direito à memória, verdade, justiça e reparação, tanto para o povo negro quanto para o povo brasileiro, o povo indígena e o povo brasileiro no geral. Eu falo isso porque nós temos um acerto de conta com o nosso passado. Nós estamos num país que teve pelo menos 3 grandes genocídios, vou dizer assim, dos povos indígenas, do povo negro e as 2 ditaduras do século XX, em especial a ditadura militar de 64 a 85, que são processos que, graças à impunidade do passado, das 2 primeiras, geram o processo da violência dessas segundas, que gera, inclusive, governos como esse governo desse assassino genocida, criminoso, que foi o Bolsonaro. Que não basta só ele se tornar inelegível, como o TSE corretamente fez, mas isso é pouco, porque ele está solto aí articulando seus bandos fascistas, golpistas, para implementar um golpe no Brasil em algum momento. Eles tentaram fazer isso durante o governo, tentaram dia 8 de janeiro com aquela ação absurda na Praça dos Três Poderes e continuam se articulando para isso. Então, primeiro precisa prender Bolsonaro e seus cúmplices, passando inclusive pelos generais das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, um bando de golpista que fica usando recurso público, inclusive, para reprimir seu próprio povo. Forças Armadas essas que foram criadas, na teoria, para combater o inimigo externo, mas na prática combate ao seu próprio povo, e a história dela é isso, né? Matou mais brasileiros do que estrangeiros. Então, elas têm as mãos sujas de sangue, desonram o povo brasileiro
e efetivamente precisam ser alterados. As polícias militares derivadas de um processo lá atrás, inclusive também de repressão aos quilombos, as retomadas indígenas, as aldeias e a mobilização popular, cumprem esse papel até hoje. Então precisam ser desmilitarizadas. As polícias, não só militares, mas no geral, porque contamina as demais, que mesmo na teoria, não sendo militares, mas adotam a prática militar. Então nós precisamos alterar isso. Até porque militar pressupõe inimigo. Quem é o inimigo da polícia militar? O povo preto, pobre? Isso está errado, porque a gente vive um processo de genocídio. Então, esse processo de direito, nosso povo precisa conhecer efetivamente a sua história. Sem conhecer a nossa história, nós não vamos poder acertar a conta com o passado para poder viver o presente e o futuro. Então, isso é determinante. Medidas essas estruturais que eu falei de reforma agrária, reforma urbana, de suspender o pagamento da dívida pública, fazer auditoria dela, ou seja, para ter recurso desse orçamento rico do Brasil para investir nas áreas sociais, modificar, revogar essas reformas antipovo aprovadas pós-golpe institucional de 2016, reforma trabalhista. O que ela está virando na prática, essa reforma trabalhista? Primeiro que disseram que ia gerar emprego. Na prática, gerou desemprego. Aumentou estrondosamente o desemprego depois da reforma trabalhista. Outro, o emprego, você está tendo um processo de recuperação do emprego, mas que emprego é esse? Totalmente precarizado, que a pessoa não tem garantia de que ela vai ficar empregada há muito tempo, jornadas de trabalho extenuantes, absurdas e salários baixos. Outra coisa que a reforma trabalhista gerou, a terceirização em massa, desenfreada e que está gerando a volta do trabalho escravizado de forma impressionante, né? Inclusive por causa dessa terceirização absurda, e aqui é importante falar que nós estamos no norte do Brasil, nortistas, nordestinos acabam sendo levados para o sul e sudeste e centro-oeste do país para ser escravizado, que é isso que a gente está vendo. E está aparecendo mais porque passou a ter mais fiscalização, que o governo Bolsonaro tinha desmontado completamente isso. E uma outra questão fundamental é que a gente avance para haver investimentos massivos nas áreas sociais, sobretudo saúde, educação, né? Áreas como moradia, né? Enfim, tem muitas medidas que podem ser feitas no Brasil. E efetivamente eu quero também dialogar com por que um programa socialista. Porque os outros sistemas já foram testados no Brasil, né? É importante lembrar que nós já tivemos monarquia e foi um fracasso para o nosso país. Nós já tivemos ditadura militar fascista, inclusive, e foi um dos maiores fracassos da nossa história. Já tivemos governo de direita, que são muitos governos de direita, neoliberais, inclusive vários de privatização, tudo, que também foram um retumbante fracasso. Já tivemos governo social-democrata, inclusive que se propõe a conciliar interesses inconciliáveis, e nós já vivemos um golpe, inclusive institucional, graças às brechas que foram geradas por essa conciliação. A única forma de governo, efetivamente, de sistema que não foi testada no Brasil é o socialismo, porque apesar dessa extrema-direita ficar falando que os governos do PT foram socialistas, quem nos dera, né? Não foram. Aplicaram medidas social-democratas, medidas de reparação em algum sentido muito pequeno, sociais, mas concretamente não implementaram nenhuma medida socialista. As medidas socialistas são essas estruturais que eu falei aqui. Então, nosso povo precisa viver essa experiência e tenho certeza, o socialismo ele é um sistema que ele precisa muito da riqueza. Para quê? Para socializá-la. Ao contrário do que a direita fica nos acusando, porque não conhece, o socialismo efetivo, ou por má fé também, o socialismo é um sistema que, para ele funcionar, ele precisa da riqueza para socializar essa riqueza, ou seja, para que essa riqueza esteja a serviço da imensa maioria da população. Esse é o projeto central da Unidade Popular. E aí alguém pode estar nos assistindo e pensar, mas esse projeto do Léo ele não está muito baseado no sonho, ele não está muito desconectado da realidade objetiva. Aí eu vou pegar uma coisa importante. O poder popular, porque para o socialismo ser efetivado você precisa de um poder alternativo a esse que está aí, um poder que quem manda são o conjunto da classe trabalhadora, de nós trabalhadores e trabalhadoras e dos povos desse país, que são vários povos. E aí eu quero pegar primeiro a questão do poder popular. O poder popular já existe no nosso Brasil, mas ele está disperso, extremamente disperso. Ele está numa retomada indígena bem feita e articulada que enfrenta o agronegócio, o latifúndio,
ele está num processo de ocupação de camponeses pobres, ele está numa retomada quilombola, ele está na articulação dos povos ribeirinhos que defendem o seu rio da ação do garimpo, ele está na articulação do movimento estudantil quando forma um grêmio combativo numa escola que organiza aqueles estudantes para defender a educação. Ele está no diretório central dos estudantes de uma universidade que convoca uma jornada de luta contra os cortes de investimento na área da educação e consegue efetivamente fazer assembleia, preparar a mobilização de base, de sala em sala, para desenvolver aquela luta. Ele está numa ocupação urbana bem feita e articulada, que consegue mandar dentro daquele território ali a assembleia coletiva dos moradores que decide o que vai ser feito ou não, e que muitas vezes manda mais do que o prefeito da cidade. O sindicato articulado que não se vendeu para o patrão, que faz greve, que faz manifestação, que luta com os trabalhadores para ter direitos. Isso é poder popular. A gente não pode ficar... Claro que nos cabe teorizar, mas mais do que isso, praticar o poder popular. Agora, o que nós precisamos fazer? Articular essas lutas em torno de uma luta pelo poder, não só eleitoral de 2 em 2 anos, mas também mirar no poder político, no poder econômico, no poder ideológico da sociedade. E eu digo isso porque nós não podemos só votar, nós precisamos também ter o poder da democracia direta, de tomar decisão, inclusive sobre o orçamento, inclusive sobre a riqueza do Brasil. E nós estamos falando aqui de socializar, inclusive, os meios de produção, as terras, as fábricas, os bancos, as usinas, entrar nesse problema, até porque nós temos que relacionar mais que a existência de bilionários muito ricos, eles são responsáveis pela miséria, pobreza, pela fome, pelas mazelas sociais, está correlacionado. E só é possível mudar essa situação de forma profunda, acabar com o racismo, com a LGBTfobia, com o machismo e com a violência social que a gente vive e, consequentemente, com a exploração, se a gente acabar com o órgão gerador disso tudo, que são as classes dominantes e esse sistema capitalista que a gente vive. Então está extremamente conectado essas lutas contra as opressões e por libertação da exploração com a luta para modificar o sistema. Então, neste sentido, é que estão os nossos desafios, articular essas lutas, criar uma cultura política baseada na história dos quase 500 anos de Brasil, que a maioria dessa história é de revolta, de luta, de quilombagem, de insurreições. Então nós precisamos resgatar esse que é um verdadeiro sentimento nacional, articulá-lo no século XXI, porque só assim nós vamos superar o fascismo, por exemplo, o risco de fascismo, de golpe fascista. Só assim nós vamos poder fazer com que esse povo, que sempre foi excluído de ter direito de passar a ser agente central do processo. Até porque também nós estamos falando de um país que não dependa de outros. No campo internacional, que programa é esse? Aquele que não depende de outros países. Um desenvolvimento autônomo do nosso país. Então esse projeto todo estrutural, ele também é de industrialização do Brasil, né? Quem estiver vendo a gente, pare para pensar. Que celular que você está usando ou que já usou, que você conhece que é nacional? Por que nós não temos celular nacional? Por que nós não temos carro nacional? Por que nós não temos tecnologia que é gerada e produzida aqui no nosso país a serviço do nosso povo? Não é por falta de inteligência e nem por falta de matéria-prima que sobra nesse Brasil. É porque está nos reservado a nível internacional sermos uma economia dependente para entregar nossas riquezas e nossa matriz energética para os países mais ricos. Para o nosso país se desenvolver a favor da maioria do nosso povo, tem que romper com essa cadeia. O socialismo também se propõe a isso. Esse programa socialista se propõe a romper com isso e valorizar o povo brasileiro, voltar nossa riqueza para o nosso povo. E quando a gente exportar, não vai ser do jeito que o agronegócio faz, vai ser de forma fraterna com nossos irmãos latino-americanos, nossos irmãos africanos, enfim. Então, esses são desafios que nós temos no momento atual, forjar as condições no meio do nosso próprio povo para fazer a nossa libertação. E nos inspiramos nas várias experiências, inclusive no melhor governo que nós já tivemos na história do Brasil, que é o governo
governo de Zumbi da Andara dos Palmares, porque naquele governo, naquela articulação, foi possível não ter fome, miséria, pobreza, né? Foi possível articular por quase 100 anos, alimentar milhares de pessoas e ter uma sociedade fraterna. Aquela experiência é muito importante para a gente adequá-la nacionalmente no século XXI. E convido todos e todas a conhecer o nosso partido, a Unidade Popular, conhecer o nosso programa e se filiar ao nosso partido e ajudar nesse processo de rearticulação na esquerda em outro polo, ao invés da conciliação, da luta revolucionária. Esse é o nosso caminho para a gente mudar esse país.